Muito bem, pessoal, muito bom. Bom tê-los todos aqui, em especial do nosso convidado especial do dia, Ivanir Bortô, Obrigado. jornalista de longa trajetória, tanto na área jornalística propriamente dita, né, Ivanir, em redações de jornais, como também uma passagem na área pública e no governo federal, na SECOM e, se não me É engano, verdade. na EBC também. Mas o que É nos verdade. moveu, o que nos move nesse primeiro momento, Ivanir, é que numa conversa anterior desse grupo, que tinha ainda outros participantes, que talvez se agregue ao longo da nossa conversa, como o Elmar Bones, falamos muito sobre a Gazeta Mercantil e a Perfeito. história que ela deixou e também Aham. a debacle que ela sofreu. Né? É. Infelizmente, acabou tropeçando na sua própria realidade, acabou perdendo espaço para o valor econômico e submergiu como o Diário Popular hoje circulou na sua última edição, um jornal Pois é. mais do que centenário, 133 anos, e era considerado o terceiro jornal mais antigo a circular no Brasil. E hoje, 12 de junho, teve, infelizmente, esta triste notícia que traz na sua capa informando que fechou as portas. Mas então, Ivanir, é uma alegria te ter aqui e te ouvir um pouco sobre essas coisas todas que estão rolando hoje por aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito contente por estar com vocês aqui hoje. Na verdade, eu acho que há uns 2 anos atrás, com a morte do Severo, eu recebi um convite para. Foi feita uma conversa sobre o Severo, mas eu, infelizmente, não pude participar, estava em um local inacessível. Eu, Pois. eu, enfim, o que eu posso falar de Gazeta Mercantil. A Gazeta é um mundo, mas na última semana faleceu o Roberto Miller, que foi um dos caras importantes na construção do jornal, da Gazeta Mercantil e eu digo do jornalismo econômico brasileiro, porque eu acho que o Miller deu uma contribuição imensa com o jeito que ele organizou a Gazeta Mercantil, e eu vejo aí que, né, eu acho que o Expolidoro passou pela Gazeta, creio eu, né? O Bicudo, né? Então, tem várias pessoas aí, o Márcio, acho que passou pela Gazeta Mercantil, várias pessoas. Vocês estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo Sim. vocês. Não, pode Tô, seguir a tô... conversa que estamos te ouvindo. Tá certo. Então, Alô. eu acho, a Gazeta, essa coisa de um jornal fechar, para mim, é uma tragédia, uma das piores coisas que eu enfrentei na minha profissão. Foi um processo de ver um jornal como a Gazeta Mercantil, ele ir fechando, ele ficar sem soluções. Eu fui possivelmente um dos últimos diretores a sair do jornal, né? Eu fiquei, depois do Luiz Fernando ter vendido o jornal, eu fiquei ainda quase 2 anos, né? O Luiz Fernando disse, olha, continue lá e tal. Eu fiquei um longo tempo. E a Gazeta parou de circular numa coisa trágica, né? O Tanuri comprou o jornal, ficou irritado com o jornal, com a quantidade de ações que tinha de trabalhadores que queriam receber do jornal, fechou o jornal. E, então, eu acho que essa experiência da Gazeta Mercantil é uma experiência que ela tem o Bicudo falou um dia desse aí nessa questão da mudança, financiarização do jornal, mas eu acho que é uma coisa muito mais abrangente, que ela vem num processo de destruição de valores, né? Destruição do valor, por exemplo, que a Gazeta construiu ao longo de muitos anos, né? Eu lembro que nós chegamos a uma página do jornal Gazeta Mercantil, ele era vendido equivalente a US$ 100.000, né? Então, isso foram muitos anos de trabalho, de credibilidade para chegar a esse patamar. E quando surge o valor econômico, quem foi cuidar do comercial do valor econômico, a Gazeta já não andava bem das pernas, mas quem foi cuidar era uma pessoa que cuidava dos anúncios da Folha. Não sei se vocês lembram, eu esqueci o nome dele. Ele fez uma campanha para aumentar a circulação da Folha, trocava uma panela, não sei o quê e tal.
Então, ele foi para o valor e ele derrubou o preço do anúncio. O valor vendia anúncio que a Gazeta vendia 100 mil a página, ele entrou vendendo a 6, 7 mil reais, 4 mil reais, né? Então, isso destruiu esse mercado de publicidade, que era um modelo de negócio. O Jornal de Pelotas, eu creio que passa por o mesmo problema, que é o modelo de negócio, a publicidade. A publicidade é um eixo fundamental, é a publicidade, né? E então a Gazeta, essa situação da Gazeta Mercantil, é um jornal que foi pego num contrapé, num processo aí da economia do país, foi pego no contrapé e não teve fôlego, estava com muito, né? O Luiz Fernando fez uma política de expansão do jornal, botou o jornal em 26, 27 estados, botou um jornal local, né? Tinha muita gente, muitos funcionários, não teve condições de ter receita. A receita caiu, quando estourou aquelas torres lá de Nova York, lá as Torres Gêmeas, a publicidade caiu 40%, 50%. Em 4 meses o jornal quebrou. Alguém eu vi aí que falou como é que a Gazeta vinha mal, mas aí, nesses 4 meses, quebrou. E o jornal foi passando de mão em mão. O primeiro teve um interessado, o Thompson, quis assumir o jornal, não tocou. Depois o dono de uma companhia aérea, né, tentou comprar do Luiz Fernando, não deu certo. E o terceiro que comprou foi o Tanuri. Eu acho que o Luiz Fernando, na verdade, ele nunca quis vender o jornal, porque eu virei diretor do jornal numa época que ele arrumou como sócio o Banco of America, né? Esse Banco of America, ele tinha uma relação com a família Levy de muitos anos, era, né, a família Rockefeller. Eles tinham uma relação de muitos anos e eu acreditei, não, agora vai dar certo, a Gazeta vai se estruturar, porque um dos caras que foi do Banco of America para cuidar das contas da Gazeta era o diretor da área internacional do Banco Central, chamado Joubert Furtado, que era a minha fonte. Cara muito sério, competente, né? Eu achei, não, esse cara aí vai resolver o problema financeiro da Gazeta. E ele não resolveu. Eu digo isso é a parte final, mas o começo da Gazeta, o Miller é um cara que fez um trabalho magnífico no jornalismo, não só pela qualidade da produção de conteúdo, né, pelas normas e procedimentos. O pessoal que trabalhou na Gazeta sabe disso, né, como pela formação de gente, de equipes, uma relação adequada. E ele manteve o jornal, o controle do jornal, durante muitos anos. Só que chegou um ponto em que o Luiz Fernando, a família, durante esse período todo, a família não interferia na área editorial do jornal. O jornal tinha uma autonomia total para fazer jornalismo, né? Então, e isso, quem garantia isso, quem fazia essa ponte, era o Miller. O Miller fazia essa ponte entre a redação e as demais áreas do jornal. Com a saída do Miller do jornal, né, o Luiz Fernando se apoiou em 2, 3 diretores da Gazeta e fez aquilo que ele gostaria de fazer durante muitos anos. Ele queria comandar o negócio. E ele era um desenvolvimentista. Luiz Fernando, alguém falou, eu vi a gravação anterior deles, né, alguém falou aí de jornal na Argentina. Ele criou o Latino-Americano, que era um jornal que circulava no Brasil, em vários países, e ele tinha um jornal, né, o colega de vocês aí falou, ele tinha um jornal em sociedade com o argentino, lá na Argentina, eu acho que era em Mendonça, né? Ele era um empreendedor. Qualquer pessoa que batesse na porta do Luiz Fernando e dissesse: olha, vamos abrir a sucursal da Gazeta Mercantil no Amapá, né? Porque lá daqui a uns anos vai ter um grande projeto, vamos criar um jornal, vamos. Então, ele criou muitos jornais, muitos projetos em cima da Gazeta e alguns desses projetos, eles acabavam sendo sustentado com anunciantes antigos da Gazeta, né? Um exemplo dado momento, o Luiz Fernando quis entrar na televisão, contratou
Carlos Alberto Sandenberg para fazer um programa na TV Gazeta, de São Paulo. E trabalhou-se durante muitos anos, muito tempo nisso, nesse projeto, e o programa entrou no ar com os anúncios que antes eram do Banco do Brasil, era anúncio que ia para o jornal Gazeta Mercantil, esses anúncios, né, de faturamento, etc., foram para a televisão. A TV não deu certo, ele tinha um monte de produtos na mão e teve um dos dirigentes do jornal falava isso, não, o negócio é ter um monte de títulos, né? Porque aí você vende a Gazeta e você pega uma receita muito maior. E ele, de fato, tentou vender a Gazeta várias vezes. Ele disse isso, o Banco of America, mas ali no final ele negociou com os Civitas para vender a Gazeta para a Veja, né? O pessoal da Veja e tal. Na hora H o negócio não saiu. E o jornal acabou enfrentando um concorrente que no começo não era forte, mas com o tempo criou dificuldades para a Gazeta Mercantil, que foi o Valor Econômico. Ivanir, antes de entrar no valor, não tem um paradoxo aí? Você disse que ele não, na verdade, no fundo, o Luiz Fernando não queria vender a Gazeta, mas ao mesmo tempo ele fez contatos com o Bank of America, com a Editora Abril e assim por diante. Como é que tu explica esse paradoxo aí? É difícil eu explicar e entender. A minha convicção é que ele nunca quis vender. Nós estávamos num congresso da Gazeta Mercantil, que é um outro fator, né? A Gazeta tinha 40, 50 diretores. Sim. Ele era um monte de diretores. E a cada 3 meses andava fazendo congresso em qualquer lugar do Brasil. E em Foz do Iguaçu ele estava lá, ele saiu na madrugada, disse, olha, eu vou ao Rio de Janeiro porque vou fechar com a Ricoletos. A Ricoletos era o pessoal do Financial Times, da Espanha, lá chama-se Ricoletos. Iria vender a Gazeta do Financial Times. O Financial Times era um parceiro da Gazeta, o único jornal das Américas aqui que tinha uma parceria com um jornal fora da Inglaterra, era a Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil mandava seus jornalistas, ficavam em Londres trabalhando na sede do jornal, e eles também mandavam profissionais para o Brasil, ficavam trabalhando aqui, e os conteúdos todos eram traduzidos, compartilhados, né? Esse trabalho todo era um trabalho muito avançado. Então, ele digamos assim, ele até vendeu o jornal, mas como para muitos ele não entregou o jornal, né? Ele não entregava. Na hora H, ele dava um jeito de não entregar o jornal. O único que pegou o jornal mesmo foi o Tanuri, que pegou o jornal para fechar o jornal, né? Então, é uma pena. Eu acho que, certamente, nesse momento, a Gazeta Mercantil ela teria sobrevivido, teria ganhado um grande fôlego no período do governo do Lula, né? Se ele tivesse chegado até o segundo governo do Lula, quando houve aquele grande crescimento, expansão econômica do Brasil inteiro, a Gazeta era um jornal que ele estava bem estruturado no Brasil inteiro, com redações, com jornalistas, etc. Mas era uma operação muito cara, né? Uma operação muito dispendiosa, né? Porque você tinha que manter, às vezes, uma ou duas estruturas funcionando no mesmo lugar. Eu mesmo tive, nessa experiência da Gazeta, como disse, quando o Furtado, o Banco of America, assumiu a Gazeta, eles falaram, olha, temos que fazer um ajuste fiscal, controlar gasto, organizar o jornal. Foi nessas condições que eu fui para Curitiba, porque eu era um jornalista da área econômica. Eu fiz uma carreira na Gazeta Mercantil, de repórter A, fui até a última letra do reportariado, depois editor, e aí o jornal insistia para eu ser diretor. Eu não queria e tal, né? Mas aí chegou num ponto que o jornal me disse, olha, vi que não tinha saída. Eu ia aceitar o cargo de diretor em algum lugar, ou iria aceitar um convite que o Estadão tinha me convidado para trabalhar na sucursal de Brasília. Uma das duas coisas.
Mas aí, quando entrou o Furtado, o Banco of America, eles falaram, olha, tem essa sucursal de Curitiba e tal, nós queremos melhorar a nossa produtividade, fazer o nosso ajuste fiscal. Eu, um repórter especialista em área fiscal, não, é um desafio considerável, vou fazer. E fui para Curitiba, e a sucursal de Curitiba, ela, em termos de rentabilidade, foi um exemplo que foi um parâmetro para o Brasil inteiro em termos de resultado. Era um caminho. Aí ele, estou num congresso em Foz do Iguaçu, os dados da sucursal de Curitiba estavam ali, os resultados e tal, o Luiz Fernando publicamente falou, o Ivanir agora vai assumir também a sucursal de Florianópolis e Porto Alegre. Então, eu assumi a sucursal de Porto Alegre, nesse momento, também com o objetivo de organizar a sucursal. A sucursal, o resultado não era era um resultado deficitário. Já não tinha mais o Diário do Sul, junto à Gazeta ali? Não, Não, não tinha a mais. Gazeta Mercantil do Rio Grande do Sul. Tinha a Gazeta Mercantil do Rio Grande do Sul. Ela tinha uma grande estrutura, mas eu peguei ela no momento em que o jornal já estava afundando, né? O jornal, um momento dramático né? Nessa época, o Severo estava no Rio Grande do Sul, o Severo me ajudou muito, né? O Severo praticamente foi que me ajudou a montar a equipe. Na corrida eu tinha que cuidar de 3 sucursais, saía de Curitiba no começo da semana, ia para Florianópolis, ia para Porto Alegre, voltava, aí o Severo me ajudou a montar a equipe, porque, na verdade, Porto Alegre já tinha gente da Gazeta, então o Bicudo, não sei se ele está aí, né? O Bicudo foi o editor-chefe dessa Gazeta, da Gazeta do Rio Grande do Sul, né? E com a equipe local, tinha uma equipe muito boa, bons profissionais, né? Mas não estava quebrada, a Gazeta não tinha solução. E o Luiz Fernando chegou no momento, ele falou, olha, o jornal, né, ele sempre jogava na frente com uma cenoura, os profissionais. Ele falou para mim, olha, né, eu vou te... Ele já tinha anunciado isso. Você e o Vitor, que era um sobrinho dele e tal, e o filho dele, que era vocês 3 vão assumir a Gazeta, né? E o único jornalista era eu presumi, bom, o cara vou ser o diretor de redação. Era um negócio que eu estava mais inclinado a ser um diretor de redação do que fazer uma carreira na área administrativa, coisa do gênero. E aí ele disse, olha, você que sabe, você pode ficar aqui no Sul, continuar no Sul, ou voltar para São Paulo. Se indo para São Paulo, você fica como diretor-geral do jornal Gazeta Mercantil, do jornal. A Gazeta tinha outros produtos, né? E nessa condição eu fui para São Paulo e também fui imbuído de precisamos organizar as contas, o jornal precisa sobreviver. E aí eu fiz um comitê com todas as áreas do jornal. Foi mencionado aqui o Mário Alberto. Nessa época, o Mário Alberto era o diretor de jornalismo, e o Delmo Moreira, que era o nosso companheiro, aí era o editor-chefe da Gazeta Mercantil, em São Paulo. E começamos a organizar, ver os problemas de circulação, ver os problemas de edição do jornal, regional, de impressão, que às vezes o jornal não circulava porque eu ficava devendo uma gráfica, se imprimia em várias gráficas no Brasil inteiro. Então, isso aí, tudo essa operação é uma operação extremamente complexa, né? E foi uma experiência muito rica, porque daí a gente conseguiu ver, por exemplo, que uma das coisas que na época desequilibrava a Gazeta, que muitas assinaturas da Gazeta eram assinaturas, eram acordos e tal, né, que você acabava doando a assinatura para as pessoas, para você aumentar a circulação e ganhar na publicidade. Só que a assinatura do jornal
nas contas da época, cada assinatura era um prejuízo de R$ 360, um troço assim. Pois a conta que eu fiz. Mais de R$ 300 para você imprimir o jornal e entregar o jornal. Uma operação complicadíssima, né? E esses eram dados que o jornal não queria olhar. Os caras estavam, né, numa visão frenética de que, mesmo com esse prejuízo na circulação, etc., né, você tinha vários produtos que se vendia, teria um grande faturamento. Então, foi uma operação muito complexa, muito... tinha problema sério de gestão, isso aí todo mundo da Gazeta sabia disso há muitos anos, né? A Gazeta era um belo jornal para se trabalhar, as pessoas que trabalhavam na Gazeta sempre foram respeitadas, tratadas eticamente, né? O cara tinha autonomia para fazer as suas matérias, né? Ninguém interferia na edição dos jornais, isso tudo era feito por jornalistas com a maior independência. Mas tinha esse problema, que era o problema de gerenciamento e financeiro. Dito isso, é bom eu ficar por aqui, porque se eu falar mais, entendeu? Eu vou... Não, para falar só mais um pouquinho, faz um pouquinho, não, estragar a reunião de vocês. Não, você vai falar muito ainda, mas eu te apartei antes que tu estava entrando na questão do valor econômico. O valor econômico foi decisivo para colocar uma pá de cal no projeto da Gazeta, não tem entender? Foi. Por quê? Porque o valor, a história do valor, o Celso Pinto, que é meu amigo, um cara que eu respeitei sempre profundamente, ele faleceu, o Celso Pinto. O Celso Pinto era um cara muito talentoso da área econômica. E ele foi mandado a Londres para ele ficar lá e tal, entendeu? O mercado financeiro, etc. E estava implícito que o Celso Pinto seria o diretor do jornal, seria o diretor de redação em algum momento, seria o editor-chefe do jornal em algum momento, né? E o Celso Pinto foi para lá, voltou para o Brasil quando o Miller sai da Gazeta Mercantil, entrou o Dirceu Brizola. Se não me engano, foi isso. O Brizola entrou na Gazeta Mercantil, assumiu o jornal, e isso deve ter sido uma decisão do alto comando. O Celso Pinto não foi alçado ao posto de editor-chefe ou de diretor-geral do jornal. E aí eu não falei do Severo, mas o Severo era um cara que também estaria nessa linha de sucessão do jornal. Em algum momento ele estaria nisso. Ele nunca me falou nada sobre isso. Mas uma grande amiga dele, que é uma gaúcha, Rosvita Saurisig, nossa grande amiga, minha grande amiga, né? Ela estava em Brasília, era um excelente chefe de reportagem, e o Severo convidou ela, o jornal convidou para ela ser a secretária de redação do Molina, né? O Matias Molina, outro grande jornalista, uma grande figura, né? Mas o Molina tinha isso, ele tinha o espaço dele ali, editor-chefe, que ele não abria espaço nessa disputa interna dentro do jornal. Então, tanto o Molina quanto o Severo sofreram essa pressão do Molina, por espaço, etc., né? E o Severo ficou na dele. O Celso Pinto não gostou desse processo e foi trabalhar na Folha. E ele está lá trabalhando na Folha, e eu lembro que eu estou de diretor da Gazeta em Curitiba, aí um dia eu vou para São Paulo e encontro a Vera Brandimart, convida para jantar. A Vera Brandimart convidou eu e o José Casado. José Casado, que hoje está na Veja. E aí vamos jantar, e aí a Vera nos falou, nós dois, olha, nós estamos com um projeto aqui de fazer o Valor, junto com o Celso, com a mulher do Celso, não sei o quê, parará e tal, acho que seria muito bacana você estar nesse projeto, não sei o quê e tal. Né? Eu não me entusiasmei para o negócio, porque eu já estava em Curitiba, não queria mais voltar para São Paulo. O que ocorreu com o Valor é que o Valor foi um jornal que ele criou grandes problemas para a Gazeta, porque ele copiou tudo que a Gazeta fazia em termos de projetos editoriais. O Valor copiou tudo, entendeu? Então, caderno de fim de semana, o Daniel Pisa fazia lá, que tinha o José Onofre, tinha grandes figuras nesse caderno.
Eles fizeram outro caderno no fim de semana deles, lá com outro nome, né? Os panoramas setoriais que a Gazeta fazia, eles fizeram os panoramas setoriais. Tudo. Eles pegaram aquelas pessoas que foram para lá, o Celso Pinto, a Vera, e aí levaram um monte de gente, eles pegaram e fizeram um jornal que era uma cópia da Gazeta Mercantil. A única diferença do valor é que o valor ficou mais com essa visão financista, né, do eixo Rio-São Paulo, governo federal, macroeconomia Brasília. É um jornal que ficou com mais esse viés, né? Mas ele foi um jornal que ele tirou anunciante da Gazeta. A Gazeta sobreviveria, eu acho que até os dias de hoje. O Bicudo esses dias falou esse negócio financista, tem razão, né? Um jornal como a Gazeta hoje, cobrindo o que está acontecendo nos estados brasileiros, nas regiões, na economia, no agribusiness, nas empresas, é um jornal que teria muito espaço, né? A Gazeta foi um jornal que acompanhou, os gaúchos aí sabem disso, o Randon, os Gerdau, né? Os catarinenses, lá, o pessoal da VEG, todo mundo fala isso, os próprios empresários falam isso, né? A Gazeta foi um jornal que acompanhava essas empresas quando estavam surgindo, se transformaram em grandes empresas, foram para a Bolsa, precisava de um jornal como a Gazeta para falar com o grande público do mercado financeiro. Então, esse espaço da economia real do Brasil, né, a Gazeta talvez teria sobrevivido nesse espaço, né, talvez mais enxuta e tal, teria espaço para sobreviver, que, aliás, é um espaço que eu não vejo hoje acontecer em lugar nenhum. Aliás, eu aproveito para uma coisa que me chama a atenção hoje, nós da Gazeta Mercantil, a gente assinava matéria. E aqui em Brasília, os jornalistas da Gazeta eram super respeitados. A gente falava, eu falava, tinha fontes de tudo que era lugar, do Tesouro, o presidente do Banco Central, numa época eu falava 2, 3 vezes por semana, entendeu? Então, quando a autoridade não queria aparecer, a gente usava qualificada fonte do Banco Central, qualificada fonte da área internacional do Banco Central, qualificada fonte da Receita Federal, coisa do gênero. O jornalismo que se faz hoje, né, é uma coisa meio estranha você ligar a televisão e ver um analista falando, né? Apurei hoje com qualificada fonte, tá certo, que a enchente do Rio Grande do Sul vai atingir, né, patamares nunca vistos antes, né? Mas quem é a fonte? Da onde é a fonte? Né? Os outros falam isso. Apurei com fontes do Palácio, né? Senta lá É na a coisa PAN e mais fala comum isso. de se ouvir hoje. Hein? É o que mais se ouve hoje, especialmente nos comentaristas de televisão. Então, eu estou aqui hoje porque eu falei para o Casarré, liguei para o Casarré, e falei para ele, olha, me chamou muita atenção ver o reportariado, a imprensa na rua cobrindo a enchente. Eu acho que essa enchente ela tem coisas incríveis que aconteceram e agora é o papel dos escritores gaúchos para relatar todos esses acontecimentos, que não são poucos, coisas heróicas, coisas inéditas, e jornalistas para apontar coisas que não foi possível ser apontada nesse momento, está todo mundo na emergência correndo, mas que tem vários assuntos de várias dimensões que precisam ser olhados, entendeu? Então, falei para o Casarré isso. O Casarré falou, olha, falar com outras pessoas e tal. Eu liguei para o Bicudo. Bicudo, falei a mesma coisa. O Bicudo, não, estou fazendo uma pauta, vou fazer uma pauta aqui para tratar disso. Então, eu acho que o Brasil hoje está precisando de jornalismo, está precisando apurar informação, está precisando fazer reportagem para você sair desse reme-reme de achismo, né? As pessoas ficam de analistas, né? Nós estamos com muitos analistas, entendeu? E pouca reportagem.
Viu? Pode Ivanir, falar. Tá, o Lanzetta começou a falar antes aí, Polidoro. Fala, Não, não, pô, depois eu eu deixo o completo. Polidoro. Polidoro Não, não, pode falar. absolutamente. Brasília tem preferência. Pô. Eu já agora esqueci o que eu ia falar para o Ivani. Pode perguntar aí. Eu queria voltar lá na Gazeta, Ivanir. Eu participei da Gazeta, não tão intensamente como vocês, mas vivi muito o ambiente, conheci as pessoas, fiz televisão na Gazeta, acompanhei, inclusive crítica e autocrítica, etc. Mas eu queria lembrar o seguinte, que o modelo de negócio da Gazeta estava totalmente baseado na publicação de balanços. Era o eixo estruturante da área comercial da Gazeta, e claro que tinha outras mídias que eram vendidas, né? Mas foi isso que fez com que a Gazeta se transformasse num jornal muito forte, né? Respeitável, porque passava por lá os balanços e passava, e o Miller teve a ideia e a habilidade de construir aquele grupo, reunir aquele grupo de empresários através do balanço anual, que elegia todo ano os líderes, começou lá em 78, né? É. Eu estava lá naquela primeira reunião, foi lançado um manifesto, que foi publicado o manifesto dos empresários nacionais naquela primeira edição do balanço anual. O Miller, o Miller compôs uma aliança com o capital nacional, né? Dentro daquela ideia de que a contradição fundamental era nação, imperialismo e não capital e trabalho, ou a primeira e mais importante seria essa. Então, se criou esse ambiente que empresários nacionais, representando o capital nacional, não eram executivos, né? Hoje as empresas têm CEOs, profissionais. Naquela época eram os donos das empresas que comandavam as empresas. Então eram pessoas realmente poderosas, né? Que ele reuniu ali naquele colégio de representantes, que começou com um grupo de 10 principais, depois foi criando braços, setores pelo país inteiro. Então, isso criou uma rede de apoio e de referência para a Gazeta, que deu à Gazeta essa base para se mover como grande veículo nacional. E eu acho que o valor ele só surgiu porque houve o desgaste da Gazeta. E aí entram algumas histórias que algumas eu sei mais ou menos, outras a gente ouve, que é o fato do Luiz Fernando tirar dinheiro do jornal para fazer outros empreendimentos, para comprar fazenda, para fazer investimento em outras coisas, tirando do caixa do jornal, o que fazia com que o jornal sofresse muito com essa situação. E o valor não surgiu assim de uma reunião de 2, 3, 4, 5 jornalistas. A ideia pode ter iniciado, mas o valor é da Folha do Globo. Era uma associação de duas organizações fortíssimas no Brasil, né, das mais fortes e mais poderosas, que se uniram para criar um veículo para ocupar o espaço de um jornal que talvez tivessem desejado comprar. Se falava que o Estadão, uma época, ia comprar. Né? E foi uma sucessão mais ou menos natural. Saiu a Gazeta, com desgaste, com investimentos meio sem sentido, às vezes, né? O Luiz Fernando abriu o leque assim, de uma maneira muito grande. E a Gazeta e o Valor focou, né? Ele veio com um projeto de ser o jornal da economia do país, né? Com o suporte das grandes organizações que tinham cultura de comercial, de circulação, enfim, era uma organização muito poderosa, né? E que capturou os balanços, né? Os balanços passaram a ser publicados no Valor. Foi aí que a Gazeta se ferrou. Que ela não tinha mais essa receita, e essa receita é fundamental, como é fundamental de outros jornais do Brasil, que se mantiveram regionalmente. O Rio Grande do Sul tem exemplo do Jornal do Comércio, que só existem porque os balanços são publicados nesses jornais. É uma lei que está periclitante, estão abrindo para publicar online e tal. Então, e acho que por ser Globo, agora só Globo, né?
ainda se resiste com essa ideia de que o balanço pode ir só para o digital, porque se não for mais, se não tiver mais o compromisso de publicar, não, eu não sei se o valor se mantém, ou terá que achar outra forma de se manter, né, como veículo de comunicação. Então, só para dar assim, uma outra visão dessa questão que era a base comercial, a base de sustentação do modelo do jornal. Você tem razão. Você tem razão. O Globos Marinho, tentavam comprar a Gazeta também. Eles cobiçavam a Gazeta, todos. Estadão também. Né? Essa coisa da publicidade, ela é de fato a publicidade legal, né? Ela foi durante muitos anos a principal fonte de renda. E a empresa, ela tinha que informar, a empresa tinha que constar, tinha que publicar, publicava um compromisso de que o balanço que ela ia publicar seria publicado na Gazeta Mercantil no próximo ano. Isso tudo fazia parte da informação à CVM. Então, a Gazeta tinha esse mercado, um mercado meio cativo, estava com ele. O valor, eu que te disse lá no começo, o cara esse entrou vendendo uma página de balanço por 8 mil, a Gazeta vendia por 100, ele entrou vendendo por 8. Ele destruiu esse mercado, ele destruiu a Gazeta e destruiu esse mercado. Mas a Gazeta, ela tinha um faturamento de publicidade, que não era da dimensão do balanço, né? Você tem uma ideia, o Banco do Brasil, que eu lembro esse negócio Sandenberg, porque foi uma coisa que caiu na minha mão. Na época, o Banco do Brasil, o balanço do Banco do Brasil era 4 milhões, uma coisa assim, o conjunto do balanço, né? Então, essa receita foi para a televisão. Então, a receita do faturamento do balanço que publicou na Gazeta foi transferido para bancar a operação da televisão. A Gazeta tinha também um faturamento que era com os relatórios, os famosos relatórios que você fazia de tempos em tempos, de setores, etc. Tinha um faturamento disso. Mas é isso. Não, o Luiz Fernando, quando o jornal já estava quebrado, ele me chamou na sala dele e tal, né? Foi uma das coisas que ele fez, ele pegou como sócios fundos de pensão, que a gente achou que os fundos de pensão iam salvar a Gazeta. E os fundos de pensão deram um prédio inteiro para a Gazeta funcionar e tal, ele estava lá, ele me chamou na sala dele e falou, olha, eu estou quebrado, mas eu nunca esfolei meus empregados né, fiquei esfolando eles com questão de salário. Esses meus colegas do Estadão e tal, eles vão quebrar igual a eu. A diferença é que eles ficam esfolando os nossos colaboradores. Eu fiquei quieto. De fato, essas empresas todas, esse projeto, o modelo de negócio, né, foi para o brejo. O modelo de negócio da Gazeta, você falou muito bem dos balanços, era um jornal em que o Levi tinha um projeto político dele, né, o Dr. Ebert. Né, o Dr. Ebert era um cara da UDN, tinha um projeto político de desenvolvimento econômico do país, etc. Né, e ele era um cara que ele tinha um banco, né, ele tinha um banco, o banco dele se associou ao Itaú, ele virou conselheiro do Itaú, né, e ele acabou vendendo. Esse meio tempo ele tinha a Gazeta, ele acabou vendendo esse negócio para investir em um projeto de reflorestamento para uma indústria de celulose que não deu certo. Então, a família Levi meio que quebrou nesse processo. Deu um tilt aí Por algum motivo ele se desplugou do processo. Acho que ele viu o Elmar entrando e, opa, está na hora de eu cair fora. Ele deve ter apertado o botão errado. Ou foi censurada. A censura foi censurado o Wi-Fi dele, que estava piscando o Wi-Fi dele para mim aqui, volta e meia trancava.
Ah, tá. Ah, é? É, Para mim aqui apareceu sempre bem a coisa dele. Bom, mas provavelmente ele vai voltar. Certamente vai voltar. O Casarré também está com problema de sinal. Está toda hora, né, o Casarré? Teu sinal volta e meia foge. É que o Toda Casarré hora faz também. uma performance visual durante as nossas lives aqui. ele é É, mais assim, ele, Ele é escritor e esteta também. ele é criança, um Escritor, performático, né? criança dir-se-ia dele, tem o bicho carpinteiro no corpo. é. Ô, Casarré, teu microfone está fechado, se é que tu está querendo te defender aí das Uhum. solertes. Está fechado o teu microfone ainda, Casarré. Não está me ouvindo. Abre o teu microfone aí, cara, que está fechado. Não conseguiste abrir ainda, Casarré, por algum motivo. É pelo que eu vi aqui, o Ivanir não está mais. Agora eu consegui. Certo? Ah, Eu não agora sei. entrou. Ó, Até é o seguinte, cara, é um milagre. Eu nunca consigo saber como é que eu fico mudo ou fico falando. De vez em quando ele me deixa mudo, de vez em quando deixa falando aí. Não, o que acontece muitas vezes, Casarré, isso aí vale para ti, para todos, é que às vezes tem alguns ruídos laterais que interferem na conversa. Então, quando eu identifico isso, eu corto o microfone da vítima. Ah, Então, é importante, cada vez que vocês vão falar, checarem antes. Vamos aproveitar esse momento aí de ausência do Ivanir para falar um pouco sobre o Diário Popular. Hein? O Brasil perde o terceiro jornal mais antigo de sua história, com 133 anos. Uma trajetória espetacular, não só pela vivência, mas como pelo fato de o Diário Popular ter sido, ao longo de quase toda, se não toda a sua existência, um dos mais influentes jornais da imprensa brasileira. Claro que dentro do seu contexto, dentro da sua regional, dentro, né? Pelotas e Rio Grande especialmente. Mas ele sempre exerceu um jornalismo de primeira qualidade. Eu diria até especialmente quando o Clair Rochefort era o diretor de redação, diretor de jornal, um cara muito ponderado, muito equilibrado, muito sensível e muito jornalista. Hein, Lanzetta, você que de alguma forma acompanhou muito essa trajetória do diálogo, o que você é, poderia dizer para nós aí? eu trabalhei 2 anos lá, justamente o período que o Clair não estava, né? O Clair estava em Porto Alegre com o Fetter, com o Edmar Fetter, que era vice-governador, né? O dono do jornal, que naquela época era vice-governador, era do Triquês, era o governador, o Fetter era o vice, era os anos 70 ali, início dos anos 70. Eu trabalhei lá. Mas o nosso, nosso conflito lá foi com o próprio Clair, por causa de um episódio de racismo que a gente resolveu fazer umas notícias lá que o jornal não fazia, né? Porque o jornal é muito alinhado, na época Arena 1, na Arena 2 não tinha espaço, depois, tal. Era um período ali muito difícil, assim, da polícia, e a gente noticiou esse episódio lá estava fazendo uns 50 anos esse episódio, foi no setembro de 74, que foram o pessoal lá do Colégio Agrícola Buscões da Garça, onde eu também estudei uma época, tudo, e tinha 2 negros, né, um casal, e foi barrado no CTG, 20 de setembro, lá de Piratini. Eles convidaram para dançar, só que não sabiam que o CTG de Piratini tinha 2 dançarinos negros, tá? E, os caras, não, aqui vocês não vão entrar, de jeito nenhum, né? E aí, não, enfim, foi uma confusão grande, e eles lá, no dia seguinte, telefonaram para a gente, que já tinha eu e outro cara também já tinha estudado lá no Colégio Agrícola do jornal, e a gente resolveu noticiar isso, botar uma nota, isso foi na primeira página, o jornal não botava notícia local na primeira página, ainda tinha toda essa tradição aí de local era lá nos fundos, né, do jornal. Não era. E a gente deu isso, e foi uma confusão, porque o Clair é de Piratini, o Clair Rochefort. Era, né?
E aquele viu aqui como uma ofensa. Enfim, entramos num conflito grande com o Clair, que ele está mesmo em Porto Alegre, né, e que mandaram no jornal. Aí nós tínhamos um grupo grande lá, o Centeno já estava trabalhando, era meio secretário, já a redação, e nós acabamos saindo todo mundo do jornal por causa desse episódio. Na época, a Folha da Manhã mandou lá cobrir essa confusão, telefonamos, claro, para avisar que estava vendo tudo, e, aí sim, a Folhinha da Manhã que deu uma puta cobertura para isso, foi a Piratini. O Jurandir, com aquele cabelo Black Power dele, né, o fotógrafo, o cara do CTG dizia para ele, mas negro não é igual. Negro não é igual a gente. Ele dizia para o Jurandir. Ele contando assim, ficou chocadíssimo assim, com o negócio lá de Piratini. Então, essa foi minha saída do Diário Popular. No entanto, eu fiquei muito triste, assim, com o fechamento do jornal, né, porque era uma coisa que era uma tradição da cidade, né? Ele era uma tradição, era um jornal muito conservador, assim, no aspecto da política, né? Até eu sabia mais recentemente o Eduardo Leite, se queixava lá que, que os Fetter não davam cobertura para ele. Ele se elegendo governador do estado e coisa, porque ele é arenador, deve ser arenador. aí já era uma Só, disputa política. Arena 1 pode, Arena 2 não. Não, era assim, pergunta. O Berê, que escreveu até a sua última coluna, junto agora do fechamento do jornal, que foi o cara que me levou lá para o Diário Popular nessa época, o Beresdorf, né, o Garça, que a gente sabe, o Berê está com 85 anos e está escrevendo para o jornal. E na época ele fazia a coluna política e só podia falar sobre a Arena 1, a Arena 2 não dá. Imagina o MDB na época, a gente botava algumas coisas. Mas ele tinha essa coisa, porque muita gente passou lá, né? Simões Lopes escreveu, foi jornalista do Diário Popular, enfim, todo o Mato Chile, tu pega assim personalidades da vida, não só do jornalismo, né? E era aquela fonte, todo mundo reclamava, mas fazia parte. O jornal tinha muita coluna social, né? Era uma coisa bem era um jornal pelotense mesmo, né? Assim, muito da sociedade, da alta sociedade, né? Mas eu tenho pena, assim, eu fiquei muito triste, né? E da família Fetter, uma família assim que eu amigo assim dos Fetter desde a infância, são as pessoas muito sérias, né? E não os filhos, né, que nunca entraram na política, também não misturavam amizade, então eles sempre me respeitaram, sempre a gente se encontra, enfim, nunca houve problema dessa minha crise com o jornal, para eles nunca foi problema, assim, né? Nunca levaram em consideração. E então isso não é pessoal, assim. Agora, era um jornal que não dava mais, né? Achei um modelo. Pelotas não tem mais dinheiro para nada. Fechou a Rádio Pelotense, que era uma das mais antigas também. Acho que parece que fechou uma outra rádio lá, estava falando, lá. E é um meio que juntou tudo ali, né? A decadência de Pelotas mesmo, que vem, né, há muito tempo, né? Com o próprio modelo do jornal, porque o Diário nunca saiu daquilo, né? Nunca saiu desse modelo tradicional, né? Nunca fez nada além do que ele já vinha fazendo ao longo. Fez algumas coisas assim na internet, mas por obrigação. Tem que fazer, acho que a Virginia mesmo escreveu no texto lá, até fizemos coisas, né? Até tentamos, né, ter o nosso Instagram, nossa coisa, não é bem isso, né? Mas não, enfim, é uma coisa meio falida, assim, de que A depender transição, do anúncio para o impresso e coisa, não tem mais como sair, né? a transição do analógico, do jornal impresso, para a área digital, não é simplesmente fazer a transposição de um para o outro, né? É uma nova linguagem, é um outro tipo de Eu público não que pode vou. agregar ou perder. Enfim, é um desafio muito forte.
Porque Jornais não hoje tu são quer feitos ter para... um jornal, na verdade, tu tem que fazer plataformas, né, e de comunidades e coisa e tal, não é mais a mesma relação, né? Os jornalistas mesmo, tu vê, a própria Globo, que é todo esse, né, essa coisa grande, os jornalistas tornaram-se personagens associados, né? Pelo menos se apresentam assim. O Ivani está falando assim, das minhas fontes e coisa, mas o jornalista está no eu. A minha fonte me disse isso, quer dizer, ele não disse para o Globo e para a Globo. Em outros tempos, essas pessoas seriam demitidas, né? Porque jamais se aceitaria lá atrás que alguém dissesse, não, eu tenho as minhas fontes e pronto. Dentro de um jornal e para o público externo. Assim. Aí o cara diz assim, pô, esse cara para rua, quem é ele para dizer aqui que quem fala, se alguém fala com ele é por nossa causa, e não por causa dele. Agora, todo mundo está fazendo isso, todo mundo. Então, mudou esse aspecto, assim, virar todo mundo associado, né? Todo mundo tem várias coisas, vários interesses, né? Dentro de uma grande organização. Isso está sendo dito, né? Eu, pelo menos, o pouco que eu vejo ali da Globo News, eu vejo que são vários jornalistas com várias, né? A Várias gente vê muito inserções também, a gente vê falando muito. no eu É, e não falando é. da empresa. Aqui o pessoal falou para o nosso jornal, ou falou para o nosso noticiário, não, falou para mim, né? Isso deixa claro que é isso, né? Uma plataforma de interesses ali que se juntam, né? Então, sei lá, isso foi Eu uma vejo divagação mesmo. eu ainda gosto, sempre que possível, ouvir rádio, no horário da manhã, né, que é o horário nobre da rádio. E é impressionante como os apresentadores, em geral, eles, quando querem dar algum destaque para o que tenham feito, eles citam o blog deles. Ah, no meu blog, Uhum. fulano de tal, arroba, rádio tal, e assim por diante. Eles não valorizam as plataformas e os canais do veículo de comunicação. Eles vão também no eu. O meu blog diz isso, lá no meu blog eu estou botando essa entrevista, e assim por diante, como se o seu veículo não estivesse também reproduzindo aquela informação ou aquela entrevista. É E ele só. muito egocentrismo mesmo. Mas eu acho que é na mesma linha de que não tem mais contrato fixo com os atores, com o pessoal das novelas e tal. Quer dizer, fica tudo mais barato também, né? É mais É, barato tu fazer assim do que tendo que bancar todo o contrato inteiro com o jornalista ou com o ator e mantê-lo lá mesmo quando não está fazendo a novela ou não está fazendo a reportagem. essa plataforma de associados, quer dizer, então tu tem que aceitar que o cara horizontalizou, né? Antes era uma coisa vertical, tinha o veículo e tu pertencia, né? Tu só existia porque tu escrevia lá, né? Às vezes nem assinava, porque eu trabalhei no Globo muito tempo, para tu assinar uma matéria era um parto, né? Tinha que ser uma coisa muito especial, né? Eu trabalhei acho que sei lá, uns 4, 5 anos no Globo, eu custava assinar uma matéria, né? Não era assim. Hoje, hoje, eu falo, hoje isso aí é ridículo até a gente falar isso, né? Então, Casarré, tiveste passagem pelo Diário Popular também, Casarré? Meteórica. Durou um dia. Durou um dia. O Lanzetta, eu, na época, trabalhava no Banco Real, estava fazendo o 4º ano de jornalismo, e o Lanzetta era da equipe lá do Diário Popular. E aí eu tirei férias, e o Lanzetta me fez a seguinte proposta: não, tu vai lá para o jornal, tu fica lá trabalhando um mês de férias. Se te contratarem, tu já nem volta para o banco, já fica lá no negócio. Ah, beleza. No primeiro dia que eu entrei, deu a crise do racismo, foi todo mundo demitido, o Lanzetta, o chefe, o caralho a quatro, e acabou a minha carreira em um dia, durou 5 dias a minha carreira no Diário Popular. E, então é isso, a minha experiência do diário é só um dia diário, é um dia só. Acontece. Mas eu só queria estou ouvindo o papo de vocês, eu só queria lembrar um comentário.
Eu fiz de brincadeira esses dias num texto o seguinte: um dia, realmente isso é verdade. Eu estava no aeroporto do Rio, estava voltando para Brasília, eu comprei o Globo. Comprei o Globo, entrei no avião e abri o Globo. Aí eu comecei que várias pessoas me olhavam e disseram: que esse filho da puta está com um troço gigante aí de papel? Que merda é essa? Essa geração nova, de 30 anos para baixo, os caras não sabem o que é jornal. Então é o seguinte: quando nós estamos falando de todos esses problemas de quebrar os jornais impressos e essa nova loucura da coisa, é o seguinte, uma coisa que eu acho que é muito importante. Meu filho do meio, que tem 40 anos, nunca gostou de ler jornal porque dizia que aquilo só servia para sujar os dedos. Então, essa geração aí de 40 anos para baixo, caras não leem como nós, que nós líamos, eu, o Lanzetta, por exemplo, em Pelotas, nós líamos Zero Hora, Correio do Povo, Globo, Folha, tudo que a gente podia naquela época. Né? E essa garotada que hoje tem 20, 30 anos, eles não, eu não sei onde eles vão entrando em 55 sites que tem aí que nós não sabemos. O cara gosta lá de rugby, o cara entra no site de rugby em inglês. Tu entendeu? O outro cara quer ser piloto da NASA, o cara entra no site da NASA. Essa garotada aí de 20 e poucos. Então é o seguinte: o jornal está acabando com os velhinhos assinantes. Eu sou assinante do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense, segundo o Lanzetta, está respirando por aparelho. Então, mas eu estou ali, eu tenho a minha assinatura, trabalhei lá e tal. Mas eu acho o seguinte, que essa geração aí que tem menos de 30, 40 anos, o mundo dele de jornalismo não tem nada a ver conosco, cara. Eles se informam de outra maneira, se informam em sites especializados, estão mais concentrados do que nós, têm mais informações, especificamente do que eles querem. A gente tinha aquela cultura geral, lia economia, lia não sei o quê. Acho que isso acabou, cara. Só um comentário, né, sobre esse fato aí, porque o leitor de jornal acabou conosco, está acabando com a nossa geração. Vai acabar conosco. Sim, isso é uma evidência. Né? Aquela Alguém, questão. alguém sabe quantos. Qual era a tiragem do Diário Popular agora que fechou? Mais ou menos. 5.000? 10.000? Ah, não chegava a 10 mil, não. Eu não sei, mas no IVC, Instituto Verificador de Circulação, dos diários do Rio Grande do Sul, até há pouco tempo atrás, os 10 de maior tiragem no Rio Grande do Sul, entre eles, o Diário Popular não figurava. Talvez porque não fosse assinante do IVC. Para você ter a auditagem do IVC, precisa ser cadastrado ali, precisa ser assinante. Mas, muito provavelmente, Eugênio, devia estar nessa faixa dos 5.000 exemplares. Quem poderia responder muito bem essa questão é o Eládio, diretor do Jornal do Povo de Cachoeira, que é a empresa que estava imprimindo o Diário Popular nesses últimos tempos. Não sei há quanto tempo, mas a última edição, a de hoje, foi também impressa lá no Jornal do Povo de Cachoeira. Aliás, eu até comentei no grupo ali, ou em outro momento, é uma tendência que muito forte hoje. São raros os jornais do interior do Rio Grande do Sul que têm um parque gráfico, uma impressora, por mínimo que seja, por menor que seja a impressora. A grande maioria deles se vale de terceiros. O Jornal do Povo, lá em Cachoeira, imprime, eu não tenho o número exato, mas tenho certeza de que são mais de 30 títulos de jornais do interior do Rio Grande do Sul, alguns semanais, alguns diários, alguns trissemanários, mas que fazem isso, imprimem com terceiros. O Parque Gráfico da Zero Hora, em Porto Alegre, imprime muitos jornais também. Eu não tenho essa informação, mas são vários jornais que são impressos ali, assim como no Grupo Sinos, em Novo Hamburgo, que é outra potência jornalística que sobrevive bravamente. Mas Casarré é a nova realidade que nós temos. Né? Realmente, o impresso, por todas as circunstâncias do mundo que vivemos, da atualidade que temos, ele está condenado a mais dia, menos dia, realmente desaparecer. Muito por essa questão de logística, né, de ser da distribuição do jornal propriamente dito, a questão de ele ser impresso em papel, né, uma matéria-prima
que depende de utilização de terras, que muitas vezes poderiam ser agricultáveis, e não para a produção de celulose, e assim por diante. Sem contar o custo, né? O custo, e o Ivaneiro até havia falado isso, já lá nos anos 80, não sei, Ivaneiro, se era esse período que te referia, a assinatura que a Gazeta Mercantil vendia não cobria os custos de circulação de cada um daqueles exemplares. E é uma realidade que não é da Gazeta, viu, Ivaneiro? É o que acontece com todos os jornais, praticamente. Eles não tiram na venda avulsa e na assinatura a sustentação básica que precisam. Eles dependem muito e muito da área comercial. E muitas vezes dependem muito de verbas governamentais. Esta é a realidade. E a direção que estão tomando é realmente, paulatinamente, os jornais acabarem sumindo da área. A Zero Hora estava prometendo uma grande reformulação, que acabou adiando em função da tragédia climática que caiu no Rio Grande do Sul, mas nos próximos dias deverá estrear essa nova formatação, que até nós vamos ter que chamar alguém de lá, talvez até o próprio Nelson Sirotes, que é o publisher do Grupo RBS, para falar conosco sobre isso. Tem um caso aí que eu estava conversando com ele, que é o Josemar, que é o novo presidente dos Diários Associados, do que sobrou dos Diários Associados. Ele está me contando agora, esses dias aqui, que o correio é uma coisa complicada, mas o Estado de Minas, ele consegue, hoje ele assumiu agora lá a parte mineira, também ele assumiu tudo, e ele está conseguindo recuperar o Estado de Minas, o jornal. Ele diz que o jornal, o impresso, ele diz que ele consegue, tem faturamento, tem muito mais que o correio, e ele está fazendo. E o correio, ele tem um problema com a impressora gigante dele aqui, e eles não têm como se livrar nem vender disso, e é um custo enorme, não tem como o correio sair do buraco, porque o negócio, o correio é muito provinciano, né? Apesar de estar aqui em Brasília, é, em relação ao mercado, né, publicitário, até em relação ao Estado de Minas, quem é província é o Correio. Né? O Correio depende assim, do governo do Distrito Federal, de algumas verbas ali do governo federal, mas é uma coisa muito dessa relação. Em Minas, ele consegue ampliar a parte comercial do Estado de Minas, que está realmente é o buraco mais, assim, em termos de econômicos e coisa como empresa, é mais complicada, mas ele consegue hoje fazer faturamento por um jornal e um jornal impresso, assim, a parte impressa. Né? É uma contradição interessante das características, né, dos próprios estados. Minas é voltada muito para dentro dela mesmo, né? Talvez seja isso. Né? O outro jornal que veio ganhando mercado não se consolidou, talvez, como ele vinha, né, para ficar com todo o mercado, que é o Tempo, né, que é do cara lá de Betim, né, do Medioli, né? Enfim, tem umas coisas esquisitas assim nessas histórias, né? Malazeta, o Minas nunca teve grande circulação, os jornais de Minas nunca tiveram grande circulação. Aí, uma vez, conversando com o Severo sobre isso, ele me disse, Polidoro, sabe por que Minas, os jornais não têm muita circulação? Porque mineiro não acredita em jornal. Isso é uma brincadeira do Severo. Mineiro não acredita. Pode ser. No entanto, tinha ali o Super Notícia do Medioli, era o popular mais vendido no Brasil, né? Aquele Super Notícia, que é lá do Medioli, mas que ele faz dumping, ele sempre perdeu dinheiro, né? Ele é um cara extremamente rico, né? O Medioli, ele veio com a Fiat, né? A mãe dele era casada com da família Agnelli lá da Itália, né?
E ele ficou com aqueles cegonheiros todos, né? Eles tinham monopólio, ele tem ainda, né? Ele tem um monopólio desse transporte de carro, né? E lá, por isso que esse o dinheiro que ele botou nesse jornal era só para sacanear o estado de Minas. Lá muita gente só fez coisas em Minas para sacanear o estado de Minas, né? Uma vez eu tive com o Nilton Cardoso, que queria comprar o estado de Minas, alguém me levou lá no Nilton Cardoso, recentemente, assim, recentemente que eu digo uns 10 anos, 8 anos atrás, não sei. E o Nilton Cardoso, não, eu quero comprar aquilo lá, eu tenho dinheiro, eu sou muito rico, eu tenho não sei o que, eu só quero comprar para dizer para o Álvaro aqui, assim, vai embora, ponha-se daqui fora, eu só quero comprar o jornal para dizer isso para o Álvaro. Né? Enfim, então o Mediola acho que fez uma coisa assim, mas só que se tornou o maior jornal lá, né? Agora, o Lanzetta, eu não mencionei, porque o Lanzetta é meu amigo, mas um dos fatores que eu acho que também tirou a receita dos jornais são as agências. O Lanzetta criou a CDN. Eu estava vendo essa semana um documento interno aí que circulou no pessoal da SECOM, a FSB, que é uma agência que cuida da comunicação, ela tem 1.600 não sei quantos funcionários. A FSB tem 1.600? FSB. O maior do Brasil, disparado. É Muito a maior. maior redação. Todo mundo trabalha para a FSB. E ela tem um faturamento, minha memória pode me trair, mas é na faixa dos 500, 600 milhões por ano. Entendeu? A CDN que você criou, Lanzetta, está com menos de 50 milhões. Entendeu? Não, no meu tempo lá, a FSB era o segundo lugar. Era o segundo lugar. Mas o seguinte, isso até escrevi isso aí num artigo faz uns anos, eu estava dizendo que as agências iam ficar maiores que os veículos e iam pagar mais com o veículo e teriam que criar os seus próprios veículos, porque não ia ter mais veículo. Né? No fim, é o que está acontecendo. A FSB tem instituto de pesquisa, ela tem os seus próprias publicações, porque ela tem de. Se tu pegar um dia, tem essa pesquisa, eu não fiz ainda, mas é curioso, porque se tu pegar estiveram na Folha, aquela visita à Folha, tu vai ver quantas vezes vai gente lá por semana acompanhado de alguém da FSB. Inclusive concorrentes. Isso está assim. FSB hoje tem foi lá atrás. Lembra quando a MPM tinha todas as grandes contas? Pois e hoje ela não pode parar de crescer. E hoje ela não pode parar de crescer porque os jornais estão cada vez pagando menos e as agências cada vez pagando mais. Então não tem pergunta de onde vai vir Então ela está cada vez mais crescendo e crescendo, crescendo. Eu não sei. Alguma coisa vai acontecer. Eles têm um faturamento líquido e certo, né? Eles só pegam as concorrentes e tal, né? Todo mês pinga o dinheiro, né? Do Ministério X, Y, Z. Mas esse é um modelo que quebrou, né? Esse modelo quebrou a MPM, né? Quando deixou de... Enfim, ela teve no primeiro movimento ali que foi feito, acho que ela foi vendida, mas ela quebrou. A CDN é a mesma coisa, foi vendida para um grupo americano e foi lá para baixo. Agora, voltando a essa questão dos jornais, esse ambiente de redação, né? Houve um empobrecimento monumental, né? Porque o ambiente de redação, né? Além de você fazer esse produto hierarquizado, bonito, bem editado e tal, né? Esse ambiente é um ambiente que formava a gente, né? Há pouco morreu também o Totti, todo mundo falando que o Totti era um grande professor da redação e tal, os colegas, todo mundo falando isso. Então, você está interrompendo aí um processo de formação de gente, né? Ô, Ivanir, agora eu vou enganado. discordar contigo. Eu acho o seguinte, teve uma quebra anterior a isso, tá? Que o mais velho ensinava para o mais moço. Quando
a Folha criou e foi seguida, e achou que tinha inventado uma coisa que não tinha inventado, mas os manuais de estilo, o manual da Folha. Para tu entrar na Folha, não precisava mais ouvir o mais antigo, mas sim ler o manual. Siga o manual. Isso aí criou digamos assim, quebrou essa hierarquização. Se tu soubesse seguir várias instruções ali, algumas bobagens, inclusive, dos manuais de redação, tu já sabia jornalismo. Então, aí foi os cursinhos, essas coisas, eu acho que isso que acabou. Porque antes tu tinha uma ideologia, vamos dizer, e uma experiência que a empresa não controlava. Quem controlava eram os profissionais, né? No momento que a empresa passou a formar, e a Folha foi a centralizadora disso, com a história do manual de redação, que ela disse, o primeiro manual, olha, o primeiro manual de redação é dos anos 40, né? Né? Mas não é, né? E até mais interessante, né? Então, essa coisa eu acho que começa aí. Eu acho que começa aqui, aí tinha o cursinho da Folha, o cursinho da Abril, o cursinho do Estadão, e foi embora. Então, passou a não mais tu te relacionar dentro das redações para fazer aprendizado, mas nos cursinhos, né, de estilo e de comportamento, né, profissional. Eu acho que começou aí. Começou. Depois a tecnologia tirou o resto, né? Mas Uma pergunta para o Ivanir. Quando a Gazeta fechou, ah, pergunta que eu fiz para o Diário Popular também, qual era a tiragem da Gazeta? Mais ou menos assim. Eu acho que eu não tenho ideia, porque eu já não estava mais na Gazeta quando a Gazeta fechou. Quando eu estava na Gazeta, que era o diretor, nós chegamos a 148 mil exemplares, que era uma circulação muito grande, né? Às vezes, se dava os jornais e tal. Chegou a 148 mil exemplares. O valor, nessa época, ele estava ali em 20 mil. Né? A Gazeta, em condições normais, era um jornal que, durante muito tempo, operava ali na faixa de 50, 60 mil exemplares. É o que tem o Mas a valor Gazeta... hoje. Hein? O valor hoje tem isso, tem entre 50 e 60 mil. Agora, a Gazeta era, que os caras falavam isso, era um jornal que era lido, é o jornal da empresa, né? Então chegava, lia às vezes o presidente, os diretores, né? Era um jornal que ele tinha caderno, né? Caderno de empresa, caderno de ecologia, meio ambiente, né? Tinha meio ambiente, tinha financeiro, tecnologia da informação, tinha aquele caderno do pequenas por conta própria, que era um cadernozinho que era um caderno para empreendedores, pequenos empresários. Então, ele tinha muitos subprodutos, né? Muitos, e tinha leitura em várias áreas. E o que eu acho um caderno maravilhoso era o caderno de fim de semana. Caderno que você dava gosto de ler todo o caderno, né? Pelo conteúdo que era apresentado. muito bem, pessoal. Nosso tempo está se esgotando, Ivanir, mas nós teremos todas as oportunidades semanais para voltarmos a nos encontrar e conversarmos. Se tudo correr bem, na semana que vem, temos um assunto que a ti e a todos interessará bastante. Nossa convidada será a cientista política Elis Radman, que é a diretora do IPO, Instituto de Pesquisas de Opinião, um instituto de pesquisas muito conceituado aqui no nosso meio, no Rio Grande do Sul, acho que no Brasil, entre os que o conhecem, e que se especializa muito nesse período eleitoral em fazer pesquisas nessa área política, de sondagem das vontades, desejos e expectativas do eleitor de um modo geral. E a Elis tem uma grande experiência nisso também, porque ela tem vários clientes espalhados em todo o Rio Grande do Sul, de tal forma que consegue fazer um panorama
do que pensa o eleitor gaúcho como ninguém. Então, todos estão convidados, semana que vem, quarta-feira, vamos ter essa conversa bastante oportuna, considerando que daqui a 3 meses, 4 meses, vamos ter as eleições. Valeu, pessoal. Muito Valeu. Obrigado a todos. Valeu, abraço. Né? Um abraço. Voltaremos, Abraço, então, Casarré. semana que vem. Valeu. Obrigado. Tchau, Todo tchau. mundo aí. Um Tchau, abraço. pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.